Começar com a nossa apresentação, tá bom? Bem-vindos à sétima reunião do segundo semestre do ano rotário 25-26. Hoje, 29/10, a Escola de Informação Rotária é um projeto do Rotary Club São Paulo, idealizado pelo presidente Piragini, junto com o governador Cizenando Afonso, através da diretoria do quadro associativo do clube. E a escola é coordenada pelo nosso governador Cizenando Afonso. É uma grande satisfação em tê-los aqui. Espero vê-los mais vezes. Vamos agora fazer um projeto aí para os novos estarem aí junto com a gente. E também informando que todas as nossas reuniões, elas são gravadas e depois postadas no chat pelas nossas secretárias. Hoje nós teremos o nosso palestrante, nada mais, nada menos que o nosso presidente 24 e 25 do Rotary Club de São Paulo, nosso companheiro, né, Lívio Giosa, com o tema Rotary e sustentabilidade. Agora eu vou fazer um breve resumo aqui. Eu vou fazer resumo do resumo do resumo, porque assim, olha, eu recebi aqui o currículo do Lívio, olha, eu quando eu crescer quero ser que nem ele. Mas vamos lá, Lívio, administrador de empresa, especializado em Business Administration pela New York University. Ele foi presidente do Rotary, como eu falei, né? Gestão 24-25, consultor estratégico e sócio-diretor da GLM Assessoria Empresarial e de Net Commerce Marketing e Eventos. É presidente do Conselho Nacional de Defesa Ambiental, diretor de políticas ambientais do SEBRASE, Central Brasileira de Setor de Serviços. Ele é coordenador geral do IRES, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, presidente da Associação Paulista Viva. Ele é membro do Conselho do Centro do Comércio do Estado de São Paulo e membro do Comitê de Sustentabilidade do Secomércio, ligado à FEComércio, Federação do Comércio de Estados de São Paulo. Ele é autor de diversos livros, eu não vou citar aqui agora, depois a nossa menina vai colocar no chat, vocês vão ter lá toda a indicação. Ele foi deputado estadual por São Paulo em 95 e 99, ocupou vários cargos públicos no nível estadual, federal, ele é Prêmio ONU de Sustentabilidade 2012, Rio 20, como um dos líderes sustentáveis globais. Para vocês verem, é extensa, um extenso currículo, né? Feitas as apresentações, eu vou passar a palavra para o nosso governador Cizenando Afonso para a abertura formal. Governador Cizenando Afonso, por favor, o senhor tem a palavra. A abertura já foi feita com a palavra Olívio Giosa. Vamos aproveitar o tempo, tá? Tá ok. Só Muito uma bom. coisa, o livro é mais conhecido que nota de 10, né? Vamos lá, Liro. Muito bom, gente. Super agradecido aí pela atenção. Obrigado, Cisanando, pelo convite. Serginho aí pela condução dos trabalhos. É, agradecer a presença de todas as companheiras e companheiros que estão aqui presentes e dizer que essa temática, sustentabilidade, virou para mim causa de vida, né? E até mesmo para a gente identificar o plano que essa temática tem enquanto percepção de vida no planeta. E mais especificamente, o quanto a nossa geração já ultrapassou todos os limites de convivência já naturais na Terra, assim como a visão que nós teremos das próximas gerações, que é, na minha opinião, um momento extremamente delicado do ponto de vista civilizatório. Eu tenho a oportunidade de estar presente em vários congressos, em várias reuniões com os cientistas ambientais extremamente conhecidos e que debatem conosco o momento que o planeta vive e o quanto ele estará
prejudicado nos próximos anos, o que nos coloca numa dimensão extremamente necessária de reflexão, haja visto o que nos espera nos próximos anos. Eu tenho feito uma corrida absoluta sobre essa temática, no sentido de tentar sensibilizar pessoas dos mais variados níveis. Então, acabei de vir de uma reunião com o governador do estado do Piauí. Estarei hoje à noite no Rotary Club de Poá, falando sobre o tema. Estarei amanhã com toda a presidência e diretoria da Track and Field falando sobre esse tema. Estarei à tarde num fórum de procurement, falando para fornecedores e agentes ligados à atividade. Na semana que vem estarei no Rotary Club de Alphaville. Isso significa que a diversidade de público é uma tentativa que eu tenho de acelerar esse debate junto às pessoas para que elas possam entender melhor o significado e o momento que nós estamos vivendo. A pauta e agenda da sustentabilidade hoje tem um sentido absolutamente estratégico na vida das nações. O mês que vem, nós, Brasil, receberemos a COP30. E talvez tudo que eu falar hoje para vocês, vocês vão repercutir mais, especialmente aqueles que entenderem o sentido dessa nossa conversa, porque o mês que vem será um mês que o mundo e o Brasil estará ligado, especialmente os veículos de comunicação, para debater o que está acontecendo lá em Belém e o que isso significará no futuro das nações e das próximas gerações. O Rotary, há 5 anos atrás, decidiu transformar o meio ambiente como mais um enfoque oficial da atividade rotária. E isso nos deu uma responsabilidade muito maior. Quando isso ocorreu, o governador aqui do nosso distrito era o Jô Antiório, e o Jô imediatamente propôs para que eu fosse o primeiro diretor dessa, entre aspas, avenida de serviço de Rotary, esse novo enfoque de Rotary, em 2020. E com isso, nós começamos a acelerar essa discussão e tentar identificar boas práticas que cada um de nós, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, do ponto de vista empresarial, pode e deve fazer, mas muito rapidamente. E foi diante dessa percepção que nós construímos um modelo que é mais do que evidenciável e demonstrável do valor de Rotary, criando o conceito dos bosques urbanos. Quando a gente analisa o momento que o planeta vive em relação à questão do volume das emissões de gases de efeito estufa e o que isso representou em termos de impacto climático, e hoje a gente vive esse momento dos riscos climáticos extremos, o mundo civilizatório só tem duas saídas. Tendo em vista que o planeta ultrapassa 1,5 graus de aumento de temperatura da Terra e as emissões de gases de efeito estufa continuam ocorrendo sem com que os países cumpram o que foi determinado na COP15, que foi a COP em Paris, onde todos, isso foi em 2015, isto é, há 10 anos atrás, onde todos os países assinaram um documento responsabilizando-se, se comprometendo em reduzir suas metas
reduzir as emissões de carbono, especialmente emissões de gases de efeito estufa, e cumprindo metas de redução que foi assinada protocolarmente lá na Convenção de Paris. Isso não aconteceu. E como não aconteceu, os efeitos dos 10 últimos anos foram extremos. Cada vez mais a gente vê as queimadas, as tempestades gigantes, os ventos quase que insuportáveis para os humanos, as temperaturas no calor da Europa, Estados Unidos e no Brasil acima, muito acima da média, e com isso os efeitos estão aqui do nosso lado, né? E é fácil a gente observar. Há 15 dias atrás, uma chuva gigantesca ocorreu no estado de São Paulo e uma fábrica da Toyota na região de Indaiatuba foi totalmente destruída por causa dos efeitos climáticos, levando os carros que estavam no pátio a mais de 50 metros de distância, arrancando todos os telhados da fábrica e interrompendo a produção de motores, porque a fábrica toda estava cercada de robôs no seu interior. E com a chuva que molhou tudo, com destelhamento, a fábrica parou. E parou a fábrica 1, a fábrica 2, a fábrica 3 da Toyota e de todos os fornecedores, um colapso na linha de produção. Isso está acontecendo do nosso lado. Para quem teve a oportunidade de assistir o Fantástico dos últimos 2 domingos, o Fantástico tem um capítulo do Fantástico onde uma repórter do Fantástico percorre vários pontos do mundo sob o olhar dos eventos extremos climáticos. E ela percorreu o mesmo caminho que ela foi para o Ártico e para a Groenlândia há 10 anos atrás, e as mesmas imagens cortadas na tela, imagem de 10 anos atrás e imagem de hoje, demonstram os efeitos climáticos incríveis que estão acontecendo com as geleiras. A Groenlândia perdeu mais de 30% do gelo permanente que tinha. E o Ártico está perdendo um volume gigante, gigante, que não se consegue medir de gelo. Isso significa não só a demonstração clara dos efeitos da temperatura na Terra, como também um desequilíbrio incrível que isso possa ocorrer do ponto de vista das aves, do ponto de vista dos animais marítimos, e especialmente o volume incrível de água que já está jogado nos oceanos. O que vai provocar e já provoca inundação de várias ilhas vão ser inundadas e serão sufocadas pela inundação, assim como atingirão os litorais de vários países ao redor do mundo. Em 2007, um dos cientistas ambientais mais reconhecidos, que foi o Al Gore, que é o Al Gore, né? Ele é vivo ainda, que foi o vice-presidente dos Estados Unidos, e eu tive a honra de ser um dos 5 interlocutores mundiais do Al Gore. Em 2007, ele recebeu um prêmio Nobel da Paz e o prêmio Oscar como melhor documentário de um filme chamado Uma Verdade Inconveniente. O Al Gore, em 2007, vejam bem, previa o que iria acontecer com os efeitos das mudanças climáticas, com a continuidade das emissões dos gases de efeito estufa, iria prever o que ia acontecer no mundo em 2025, em 2030, 2035, 2040, 2045, até 2050. Muito bem. Se você pegar o filme hoje, você vai ver, e não sou eu que estou dizendo, estou apenas interpretando o que todo mundo está refletindo e vendo,
tudo que ele previu em 2040 e 2050 já está acontecendo hoje. Isto quer dizer que nós antecipamos uma geração, 20 anos. O homem tem o, o seu lado de contestação desses dados, e hoje a gente vê uma nação como os Estados Unidos que não, através do seu presidente, porque vários estados estão adotando essas premissas, mas o seu presidente diz que essa questão da sustentabilidade é tudo bullshit e que não tem nada a ver, e os Estados Unidos vai continuar fazendo as suas práticas. Então, o que nós estamos percebendo é que nós temos que tomar atitudes. E, segundo todos esses estudos, como o negócio já é irreversível, nós não temos chance de reverter. Nós só temos duas formas de estabelecer um modelo de vida factível e possível na Terra. O primeiro, isso depende de cada um de nós. O primeiro é mudança de atitude e comportamento. Isto é, se numa cidade de São Paulo o maior emissor é o gás carbônico, que está instalado nos veículos a motores, carros, ônibus e motos, o nosso princípio será mudança de atitude e comportamento. Se você usa o carro todos os dias, comece a usar transporte coletivo 2 vezes por semana. Vai a pé em locais que é possível. Vai ter que ser obrigatória a mudança de atitude. Não é um simples ato, porque daqui a pouco vai ser lei. Assim como é no Japão. No Japão, todas as sextas-feiras, atenção, hein? Todas as sextas-feiras é proibido ligar o ar-condicionado, proibido ligar o ar-condicionado e usar escadas rolantes privadas. Isto em prédios, em edifícios, só edifícios públicos. Isso já é uma realidade. Portanto, se você muda atitude e comportamento, o próximo passo é fazer algo que nós já estamos ficando como exemplos. O próximo passo é plantar, plantar, plantar todos os dias árvores em todos os lugares. Há uma estimativa de que o mundo perdeu em torno de 3 trilhões de árvores. E é muito fácil a gente fazer essa análise quando olha para o Brasil, né? Em 1500, como nós fomos descobertos, nós tínhamos 100% da Mata Atlântica. Passados 525 anos, nós temos 7,2%. 87,4% da população brasileira mora no ambiente urbano. Portanto, o nosso papel é melhorar a qualidade de vida no ambiente urbano. E você provoca essa qualidade de vida e muito plantando árvores. Mais sombreamento, melhor respiração, melhor percepção, né, do entorno. Portanto, nós temos um papel absolutamente importante e a nossa mensagem sempre é o grande papel que o Rotary tem nessa dimensão, né? Nós temos históricos lá de 1950, da década de 50, da década de 60, de rotarianos de expressão fazerem esse discurso, inclusive, em prol do meio ambiente de uma forma mais plena, mas agora chegou a hora, não é mais discurso, é prática. Nós temos que fazer a nossa parte, acima de tudo, e provocarmos-nos, porque daqui a pouco eu vou me cansar, viu, Cizenando, de fazer a minha parte, de falar para ouvidos moucos e de não ter reflexo em tudo aquilo que a gente espera que possa acontecer. O Rotary tem uma missão extraordinária,
que é a atitude rotária, né? O Rotary é o exemplo para várias práticas. E lá, desde 2005, quando eu tive a chance de fazer uma carta para o presidente do Rotary Internacional, ah, ah, sugerindo que a próxima grande atitude mundial pós a, a deflagração e a exterminação da polio no mundo, o maior projeto de Rotary seria o meio ambiente. E o maior exército do mundo de voluntários plantando árvores num dia mundial de plantio, em ações mundiais de plantio, como o país Guiné deu outro exemplo incrível há meses atrás, criando o Dia do Plantio, um feriado nacional onde foram plantadas mais de 10 milhões de árvores, num dia só. Porque o presidente do país ousou pensar dessa forma e mobilizou a população para um grande dia. São 92 milhões de habitantes na Guiné. Eles em um dia plantaram 10 milhões de árvores. É possível fazer? É possível. Basta ter atitude. E a atitude rotária é o que mais nos inflama. Os dados hoje que percorrem aí o, as plataformas de discussão sobre essa temática são bastante claros. As organizações estão cada vez mais próximas dessas ações, através de metodologias, através do espectro do ESG, que muitos já ouviram falar, né, que é o Environment, Social e Governance, que é o ambiental, social e governança. As empresas, especialmente de capital aberto, que estão na Bolsa, estão focadas num modelo que se chama o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que está na Bolsa de Valores, e, portanto, reflete cada vez mais o compromisso das empresas para a redução das emissões, a obtenção de indicadores factíveis, evidenciáveis. Cada vez mais o mundo corporativo vai buscar relatórios, auditoria. Nós estamos próximos de iniciar um novo modelo de relatório, que é o IRFS S1, S2, que é um modelo mundial apresentado para as organizações de capital aberto, que vão agora ser obrigadas a registrar seus balanços também sobre o enfoque do meio ambiente. É uma ascensão no nível de demonstrações contábeis das organizações. E isso é bacana, porque é uma norma mundial e é obrigatório para as empresas de capital aberto. A hora que vira obrigatório para essas empresas, as médias empresas também vão começar a abordar dessa forma, as pequenas, então a gente tem uma fluência maior. Mas o que é mais importante é o poder público, porque a empresa, ela transforma um pequeno espaço onde ela atua. O poder público transforma o coletivo, seja no legislativo, seja no executivo. E cada vez mais a gente percebe ainda a falta de atitude no poder público capaz de incentivar essas práticas. Eu estarei no mês que vem em Belém. Em 2012, só para registrar isso, eu fui homenageado, recebi um prêmio das mãos da Gisele Bündchen e do Príncipe Charles durante a Rio+20 aqui no Brasil, lá no Copacabana Palace, com uma das 10 lideranças globais sobre sustentabilidade por conta de um programa que eu apresentei para o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, chamado Programa Município Sustentável. O que é isto? Cada um de nós e cada um dos seres humanos, ele não mora nem no Estado, nem na Federação. Ele convive e faz tudo no seu município. Na Itália é o Paese,
nos Estados Unidos é o distrito, na Inglaterra é o condado. Tudo acontece no município. É aqui que você estuda, é aqui que você trabalha, é aqui que você mora, que você reside, é no município. Portanto, o município é o ente mais importante dentro do contexto geopolítico. Então, o Programa Município Sustentável foi reconhecido pelo PNUMA. Após a Rio+20, eu dei palestras em 7 países do mundo, patrocinado pela ONU, e dei aqui no Brasil 119 palestras simultâneas, antes das eleições para os prefeitos que ocorreria e que ocorreu em 2012. De todos os prefeitos que participaram das 119 palestras, para vocês terem uma ideia, só um prefeito eleito me chamou para introduzir o programa Município Sustentável, e foi aonde a gente fez na cidade de Atibaia, em São Paulo. Passados 20 anos, mais, né? 23 anos, foi em 2012, o PNUMA me chama novamente para eu fazer a mesma palestra, só que num âmbito agora mais atual do Programa Município Sustentável, porque não aconteceu nada. Passaram-se 13 anos e o que foi feito foi muito simples, muito singelo, sem uma sistematização, sem uma percepção da população, sem envolvimento de todos aqueles que devem participar de um projeto como esse. Então, gente, é como eu disse, daqui a pouco eu vou me cansar, porque o tempo passa e as coisas estão piorando, e quem tem que botar a mão na massa não está fazendo. Talvez, e eu olho agora firme nos olhos de vocês, talvez o único espaço ainda que é possível a gente acreditar é no Rotary. E a minha palavra final é exatamente essa: é conclamar vocês, do nosso clube, dos demais clubes que nós temos relacionamento, para que a gente assuma uma posição real. O Márcio tem discutido muito comigo sobre a questão dos bosques urbanos, e a gente vai tentar fazer isso, inclusive, um projeto mundial, para servir de exemplo aqui em São Paulo, através do Rotary Internacional. Se isso acontecer, já é um bom passo, né, Márcio? Mas a gente tem que demonstrar para o resto do povo o quanto é necessário, quanto é possível cada um fazer a sua parte. Então eu deixo aqui essa mensagem para vocês refletirem, no sentido de promover, e nós estamos no momento certo, porque a, a causa ambiental vai estar muito demonstrável agora durante o mês de novembro aqui no Brasil, né, por conta da COP. Então, fica fácil a gente fazer essa conversa no almoço de domingo com os nossos filhos e netos, na reunião familiar com os nossos parentes, no bate-papo, na resenha com os amigos, lá na faculdade, lá onde você estiver, por onde você andar, porque nós somos agentes de transformação. E nós precisamos inspirar as pessoas para que elas tenham percepção de que o assunto é grave, é muito, mas muito mais grave do que vocês possam imaginar. Eu tenho muito cuidado em falar essas coisas, porque eu tenho dados incríveis, porque eles chegam a ser catastróficos. Então, eu estou aqui com 18 pessoas, ainda dá para a gente segurar um pouco a barra. Mas em reuniões maiores eu não posso falar, porque isso pode dar uma sensação muito chata. Mas a percepção dos cientistas ambientais é que nós vamos seguir a curtíssimo prazo momentos muito sérios de convivência nas cidades e nos países, por conta dos efeitos climáticos extremos. Pensem um pouquinho em tudo que eu falei, reflitam, e vamos chegar a um movimento, né? A gente lançou agora no Fórum de Sustentabilidade
o movimento pela sustentabilidade, que é uma outra sugestão nossa no sentido de manter essa temática presente junto às empresas, às pessoas, construindo informações para que todo mundo tenha acesso. Portanto, eu costumo dizer, eu estou fazendo a minha parte. Eu espero que cada um de vocês também pensam, reflitam, juntam-se para que a gente possa fazer muito mais partes positivas, para que a gente minimize os efeitos que virão e que as próximas gerações tenham condições de vida preciosa na Terra. Super obrigado. Queria fazer uma pergunta, Lívio. Parabéns, Lívio. Vamos abrir agora para as perguntas. O Paulo está ali muito ansioso. É, Seja breve, Paulo, para a gente poder todos falarem aí. Tem a palavra, eu Paulo. sou ansioso Legal. mesmo. É, Já percebi. Por favor. Ô, Olívio, Hum, não, você tem toda a razão e a gente já está sentindo, porque as nossas represas já estão no nível mínimo, né? sim. Então, a gente está sentindo isso na pele, porque já tem algumas regiões que estão reduzindo o volume de água. As pessoas não estão conscientes de energia renovável ainda. Eles relutam para fazer energia renovável nesse país, porque as pessoas não entendem, né? Então, eu acho que falta divulgação oficial sobre energia renovável, não só solar, como eólica, como massa, como, enfim, porque nós vamos ter um apagão sério já já, e vai ser um apagão. Você sabe, você conhece o Ney, né? O Ney Aham, conhece muito bem isso, né? E ele já me falou várias vezes. Nós vamos sim, ter um apagão sério. Você sabe que ele trabalhava lá no Ministério. sim. Então, ele falou: nós vamos ter um apagão sério aqui, porque as nossas hidroelétricas elas não suportam mais. As termoelétricas, muito caras, muito caras. E a gente não tem capacidade, né? 20 Não, anos atrás, você tinha uma e ainda tomada no quarto. emitem Hoje em dia, gases, você né? tem 20 tomadas no quarto. 20 anos atrás, você tinha só Era uma casas. Hoje você tem apartamentos. Oi? não. Antes era uma por espaço na casa, agora são 20 só no quarto. E era casas, agora são prédios. Nós não temos capacidade para alimentar o país hoje. Não temos, não Uhum. temos capacidade. Né? Então, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina, porque se vier um apagão do jeito que a gente já ouviu falar, que eu já ouvi falar, a coisa vai ser muito séria. Vamos parar Sim. em parar, vai parar tudo. Vai parar tudo. Se vier um problema desse de energia, mais um problema de comunicação, de telecomunicação, que a gente também está com sérios problemas de telecomunicações, de satélites e tudo mais, a gente para o mundo, né? Então, a coisa O é Paulo, mais dentro séria do que a dessa gente tua imagina. linha, interesse importante a gente falar que os efeitos climáticos mudaram o modelo da temperatura no Brasil, né? Uhum. Então, se a gente vai lá para os nossos tempos dos nossos avós, nós como éramos jovens, São Paulo era considerada a terra da garoa, vocês se lembram disso, né? Oh, Todo mundo andava de guarda-chuva todo dia. O guarda-chuva era um instrumento diário, você não saía de casa sem guarda-chuva, porque de repente garoava. é. Agora, não precisa nem dizer como é que está Não, o agora, você, clima em vez de guarda-chuva, você tem que levar em uma São arma. Paulo. Ele só mudou um Então, pouco. esse Né? regime de chuvas, de mudança climática, está rompendo com isso que você acabou de dizer. Nós estamos com as, 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 as nossas represas praticamente vazias e com um risco absoluto, né? Um risco É. absoluto, total, e não temos mecanismos para minimizar isso. Então, E o o pessoal fato é ainda claro, é reluta para real, colocar energia latente, solar. O pessoal reluta né? para colocar energia solar, fala que não funciona. Você entendeu? Né? Mas as pessoas não entendem. Vai fazer o Sim. quê? Vai sofrer. Vamos lá. Mais alguém para falar? Eu acho. Mais alguém? Alguém? Ninguém levantou a mão aqui. Posso, Sérgio, posso? Perdoe-me, pois não, pode falar, amigo. Kim, por favor. a Ana Maria pediu a palavra. Ana Pediu a pediu a palavra? palavra. Ana, por favor, Aninha, por favor.
Tá no mudo, Tá Ana. mudo, Ana, tá mudo. Precisa colocar no. Tirar do. Isso. Eu Isso. quero saber a influência do gás carbônico, a porcentagem. Quero saber quanto tempo leva o crescimento de uma árvore. E quero saber todo esse trabalho do Lívio. Se no entender dele, estaria dando certo, ou estará dando certo no futuro, com todo esse trabalho que ele tem. Três Sim, perguntas. no Brasil, os dois principais gases que o Brasil emite é o carbono e o metano, né? São os dois principais. O carbono, especialmente nas cidades, por conta dos veículos automotores. Então, o princípio maior nas cidades é eliminar ou minimizar o gás carbônico emitido. Os carros elétricos que entram agora em atividade começam a superar um pouco essa emissão. Só que são milhões de carros a motor, e poucos ainda carros elétricos, né? Ao motor de combustão. As árvores, dependendo do tipo de árvore, ela demora de 3 a 5 anos para ter uma vida mais, um crescimento maior, e a partir desse período é que ela começa a absorver o carbono da atmosfera, né? Então, quando a gente planta uma árvore, Ana, a gente está plantando para o futuro. Sempre a gente está plantando para o futuro, né? Pensando nas próximas gerações mesmo. Então, nós plantamos agora no Bosque Urbano, nesse sábado, nós plantamos o pau-brasil. O pau-brasil demora mais um pouco para crescer, mas a gente já plantou com ele 2 metros de altura, 3 metros de altura. Então, não era uma semente, era uma muda já avançada, né? E assim as outras árvores também, todas provenientes da Mata Atlântica. Então, nós estamos tomando cuidado também de fazer esse plantio de uma forma que o crescimento seja, notório a curto prazo, e não mais a médio e longo prazo, porque as mudas já estão mais crescidas, né? Com 2 metros de altura, 1,5 metro de altura, o que isso facilita o crescimento, mais rápido no transcorrer dos anos. E a Quem terceira? Qual fornece que é as a mudas, hein? terceira? A Quem terceira fornece as resposta. mudas? Desculpa. Hã? Você quer Eu saber a perguntei quem terceira? fornece as É sobre mudas. se vale a pena, né? É isso que você queria Exato. saber? Não, Trabalho. lógico, eu falei que vale a pena por conta nós estamos falando para as próximas gerações, né? E deixando os espaços com melhor bem-estar, né? Nesse bosques urbanos que a gente plantou no sábado, a gente trouxe a comunidade local. Então, a gente cria esse conceito dos guardiões do bosque, que a comunidade cuida daquele espaço, jogando água, jogando adubo, frequentando o espaço para dar vida e continuidade ao que a gente fez. Então foi muito legal. Estavam vários representantes da comunidade que mandam foto, mostram como as coisas estão. Então ficou bem bacana esse último plantio. Então a gente está deixando aí um modelo diferenciado de participação, né? Sim, por favor, deixa o Kim falar, ô, Paulo. Vamos deixar o pessoal que não falou ainda, porque nós estamos com o tempo Tá. meio avançado, então vamos deixar aí as pessoas que não falaram aí, como o Kim que queria falar, o Wagner, e depois vamos para o encerramento aí, porque é um assunto muito extenso, e se Aham. o nosso livro quiser vir outra vez, será muito bem-vindo para falar muito, porque é um assunto muito interessante e muito extenso, né? O meu é rapidinho, o meu é rapidinho. Vamos lá, Kim. O meu é rapidinho, tá aberto o som? Tá Tá. aberto, tá aberto. Eu acho que o livro já ouviu falar. No nosso clube tem o projeto ecológico a respeito do assunto ecologia. Chama-se Escola Ecológica Minha Montanha. Tem 5 trilhas de Mata Atlântica, já foi visitado pelo Travou. clube, já foi plantado do clube.
E é um projeto que está latente porque morreu o meu agrônomo, morreu o outro diretor, que era o meu sogro, e só estou eu sozinho trabalhando e me sinto muito só. Não tenho o apoio de ninguém, de nada. Eu e 5 ex-moradores de rua da Missão Belém, que atualmente estão trabalhando um pouquinho no lugar. É muito difícil. O nosso governador plantou uma árvore lá, o nosso governador Diogo, com a Silvia, plantaram um pau-brasil lá, já tem mais 2 pau-brasil, mas eu plantei 1.500 mudas de palmito jussara. Então, quer dizer, plantei, mas muitos morreram. Não é fácil esse plantio, como a gente fala aí. Plantar 1 milhão de árvores ou 10 milhões de árvores, não sei se todas vingaram. Mas eu acho que a gente precisa começar e precisa fazer. Eu estou fazendo. Eu também gostaria que mais 1 ou 2 pessoas me apoiassem. Um abraço. Sem dúvida, Kim. Já acompanhamos há muitos anos, né? No seu sítio, na sua chácara, em todos os lugares. Wagner, por favor, a palavra aí. Rapidinho. Nível, só uma pergunta, até não é técnica, é técnica assim, por que não se divulga tanto essas atividades ecológicas? Eu moro aqui na Serra da Cantareira, perto do metrô Rio de São Paulo. A qualidade de vida é muito boa. Você sente uma diferença quando você vai para Paulista, tudo, né? E é bem arborizado tudo. Você sente a diferença até na respiração, na saúde e tudo. E por que não é divulgado essas atividades na grande imprensa? Porque eu vejo que faz muita pouca iniciativa e não sei se falta de vontade de divulgação dessas Ó, atividades. Wagner, nós implantamos o primeiro bosque urbano no dia 5 de dezembro de 2024. Se eu não me engano, eu vi a Silvia Capriotti aqui. A Silvia estava lá presente nesse plantio. Alguns outros companheiros, a Silvia foi representando a governadoria. Alguns outros companheiros do nosso clube estavam lá no dia 5 de dezembro, uma manhã, primeiro bosque urbano. Em fevereiro, o prefeito Ricardo Nunes entendeu da importância desse ato e de outros que a gente já tinha feito, e ele transformou o Bosques Urbanos em decreto. Tem um decreto na cidade de São Paulo, oficial, ah, ah, dando como, né, importância os bosques urbanos, que podem ser feitos via prefeitura e via entidades como o Rotary, ok? A partir daí, o Ricardo definiu uma meta de plantio de 180 mil árvores neste ano na cidade de São Paulo. E ele vai apresentar isso na COP30. E ele já está chegando nesse número. Agora, no mês de outubro, a Carla estava presente. Nós ajudamos a fazer um bosque urbano da prefeitura lá na Bela Vista, no bairro da Bela Vista. E lá nós plantamos num espaço da prefeitura, num anel de ligação com a Radial Leste, 400 árvores, numa manhã. É um grande mutirão. Então estão acontecendo os plantios diversos em vários locais da cidade de São Paulo. Em locais que a população não tem acesso, porque tem, né? Mas tem um espaço que antes estava vazio, agora está cheio de árvore. No nosso caso, a gente faz um trabalho um pouquinho diferente, que é o bosque urbano para a comunidade. Tanto é, de novo, quem foi lá neste sábado viu uma praça que teve uma entrega fantástica de equipamentos para os idosos, de equipamentos para as crianças, espaço PET, espaço para convivência com mesa, cadeiras para os idosos, para as pessoas que queiram sentar e ler, e as árvores, entendeu? Então, a gente está construindo um modelo de... A Silvia esteve lá também nesse sábado. Ela viu a praça organizada para o acolhimento do nosso projeto. Então, a gente está tentando fazer o máximo num processo que beneficia as pessoas,
e que traz um momento mais adequado de convivência, como eu já disse, de bem-estar para todos que estão naquela comunidade. Obrigado, eu não sabia que isso estava acontecendo. É falta É, de isso está informação. acontecendo. É que a mídia, as coisas boas, ninguém fala na mídia. É. Por que que eu desisti de ser deputado, Wagner? Não adianta. Se eu tivesse feito 500 mil falcatruas, eu era a primeira página de todos os jornais. Mas quem faz o bem, ninguém sabe. Que eu fiz a lei criando poupa-tempo, que eu fiz a lei criando o Disque Denúncia, que eu fiz a lei criando o Banco do Povo. Isso ninguém fala. Só isso. Olívio, quem fornece as multas é a prefeitura? É, nesse último evento, parte foi da prefeitura e parte foram das entidades que patrocinaram o plantio. E na Praça Rotary, que a gente vai fazer atividade no dia 16 de novembro, a gente não pode plantar árvore lá? Por enquanto, não, porque a praça ainda é da cultura e a cultura não deixa fazer nada. Está em processo para ela ser para a subprefeitura da Sé, aí sim, vai poder plantar. Companheiro Lívio, bom dia a todos. Aí eu cheguei atrasado, mas estamos aqui. Sem querer tomar Vamos ser muito rápidos, tempo. né? Porque nós já vamos. É rápido, Não, estamos em cima da hora. desculpe, Vamos lá. queridos, é rapidinho. É só assim, Lívio. Se eu quiser, eu, como o companheiro Wagner, também tenho a sorte de morar aqui perto, dentro de São Paulo, mais perto de uma região muito arborizada, que é o Parque do Carmo, né? E a região toda. E assim, se a gente quiser fazer essa ação de bosques urbanos, como é que você. Não precisa você nem responder agora, depois você veja como é Não, que você me respondo. Tem orienta. que identificar um espaço Tá, público, uma praça ou uma área que ok. tenha possibilidade das pessoas usarem. Aí a gente usa a subprefeitura como parceira e organiza isso. Eu posso te dar mais detalhes na sequência, mas dá para fazer de uma forma total em qualquer lugar. Ok, então, pode deixar. Então, você me forneça as coordenadas aí que eu vou tentar fazer aqui, O porque mais eu importante é acho isso identificar da a mais área. importante. Ok, aqui temos o Parque do Carmo, temos inúmeras praças aqui. Eu vou falar com o subprefeito e a gente vê quais áreas seriam Legal. interessantes para todo mundo fazer isso. Obrigado. Obrigado a você. Maravilha. Lívio, muito obrigado aí pela sua participação, Obrigado, pela Serginho. exposição aí, foi muito boa. Espero que você volte para falar sobre sustentabilidade, que é um tema muito importante aí para nós, né? E para criar, nós como rotarianos temos esse dever aí de criar, né, aí essas pequenas atitudes que você falou, né? Para contribuir aí com o mundo, para um mundo melhor para futuras gerações. Então, muito obrigado e não desista não. Nós estamos aqui, vamos pegar na sua mão, você não vai desistir. Estaremos sempre juntos aí. E com Boa. isso eu passo a palavra aí ao nosso governador Cizenando para suas considerações finais aí e o encerramento da nossa escola. Por favor, governador. Ok, obrigado. Referindo-me à palestra do Lívio, para minimizar um pouco a visão apocalíptica do que vai acontecer, eu só quero lembrar, Lívio, porque eu sou um proprietário rural, eu sou um agricultor. Eu Aham, sou obrigado, pela legislação vigente, a manter 20% da área de plantio em floresta. sim, Então, o Brasil já tem essa preocupação na área rural. Na área urbana, a coisa é diferente. sim, Mas lá, e eu me lembro que, tendo em vista essa exigência, nós já tínhamos florestas nativas na margem do córrego, que é aquela área que você tem que manter, sim. inclusive, com 50 metros de cada Cultivado. lado do córrego, Perfeito. você não pode ter atividade agrícola nenhuma. E Uhum. nós ainda formalizamos uma floresta de seringueira. Eu tenho uma base extrativista na propriedade, são cerca de 40 alqueires aproximadamente, só de seringal, que eu Boa. exerço uma atividade extrativista. Então, nós Onde é, plantamos lá, Cisanando, a vou sua dizer para área? você, 10 mil, nós devemos ter lá cerca de 30 mil árvores plantadas por nós, só seringal. Hoje é uma floresta que mudou o meio ambiente da localidade. Você, de manhã, quando você olha, antigamente não tinha nada. Agora tem uma floresta. E a floresta tem um acúmulo de nuvens em cima Nuvem. dela. É incrível. Perfeito. É a fotossíntese sendo feita. Mas o Brasil tem uma legislação e uma aplicação que você sabe, todo mundo sabe, que o resto do mundo não possui.
A Sim, Europa fica adotando critérios que são critérios radicais, porque eles não têm outra maneira de solucionar o problema, porque não tem uma floresta. sim. E ficam exigindo que nós mantenhamos a nossa Fizemos a floresta. nossa. Essa é a verdade. Agora, do ponto de vista rotário, eu achei interessante que o Rotary, com essa atividade de sustentabilidade, realmente o Rotary é uma das saídas para você encontrar a solução do problema, como você disse. Sim, Você me fez recordar, eu fui governador em 91, 92. O presidente do Rotary que precedeu o meu ano de governadoria foi o Paulo Viriato Correia da Costa, sim, o brasileiro do Rotary Clube, que era do nosso distrito na tá certo. ocasião, do Rotary Clube de Santos. E ele enfrentou, naquela ocasião, como eu enfrentei como governador, uma campanha inusitada do mundo inteiro contra o Brasil, pela inflação galopante que nós tínhamos, pelo problema dos menores que tinha, e pelo o problema de que a gente acabava com a nossa floresta, que era nossa, que era um problema interno nosso, mas que influía decisivamente para o resto do mundo, porque ninguém tem mais floresta como tem a Amazônia. Então ele criou, ele adotou como lema do presidente Lívio, você deve se lembrar disso, e os Sim, aham. companheiros do ano que estão aqui presentes, que Eu, são desse ano, você é, né, Joaquim? Então, o tema dele qual é que era, Pim, ou Kim? Era preserve o Preserve o planeta planeta Terra. Terra. Esse ele era tinha o uma tema mão, de Paulo era uma mão Viriato. assim, era Preserve uma o mão. planeta Terra. Foi nesse ano que surgiu a ênfase para adotar uma. Que em serviços à comunidade, nos bons tempos de Rotary, serviços à comunidade tinham 4 áreas de atuação. Serviço era desenvolvimento humano, desenvolvimento comunitário, ecologia e meio ambiente e parceria do servir. Eram as 4 áreas de serviços à comunidade. Então, você implantou, a partir dessa época, ecologia e meio ambiente, como você falou, né? Isso só para dizer aos meus companheiros da importância que o Rotary atribui a esse tema no mundo inteiro, e especialmente no Brasil. Ecologia e meio ambiente passou a ser uma das áreas de atuação em serviços à comunidade. Lívio, muito obrigado, ótimo, é o sucesso que você faz fazendo as suas palestras sobre o assunto, e o nosso, além dos parabéns, os nossos votos de sucesso com a sua presença lá nesse COP30, que espero tenha algum resultado positivo para todo o planeta e para o Brasil. Tá ótimo. Eu Obrigado, espero, gente. espero. Obrigado. Tá? Pode Todos, encerrar, Breno. todos na torcida. Tá. Uhum. Tudo bem, agora acabou. Pode encerrar, Sérgio. Liga o seu áudio. Tá sem áudio. Liga o Sérgio, áudio, liga o Sérgio. áudio. Você tá sem áudio. Ele não ouve. Obrigado, Agora. governador. Obrigado a todos aí. Foi muito bom estar com todos. Foi uma grande satisfação e espero vocês na próxima, onde vai estar o nosso governador Narid Chicane falando sobre a Fundação Rotária, outro assunto muito importante, né? Então, Fundação de está encerrado. Rotarianos. Sou Isso, oi? Fundação de Rotarianos. Fundação de Fundação de Rotarianos. Rotarianos Isso, de isso. São Paulo. Opa, opa.